terça-feira, dia 6 de fevereiro, o dia em que a igreja celebra a memória de São Paulo Miki e seus companheiros mártires, que foram evangelizadores do Japão no século XVI e deram sua vida por Cristo lá. E hoje o evangelho se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13, e diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito a alguém dizer a seu pai e sua mãe: O sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos diante de nós hoje uma página do Evangelho que coloca Jesus em um problema, uma discussão com os mestres da lei e com os fariseus sobre os rituais de purificação que o povo judeu vivia. Nós ouvimos aqui então os fariseus perguntando a Jesus por que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. E aí São Marcos então nos ajuda a entender o contexto daquela época de como os judeus viviam esses atos de purificação externo com relação às refeições, a comer, como lavar as mãos, como lavar os talheres. O povo judeu sempre se entendeu, porque de fato é o povo escolhido de Deus, com o qual Deus ia iniciar todo o processo de salvação da humanidade inteira. E dentro disso o povo de Deus foi desenvolvendo ritos e costumes para se diferenciar dos povos pagãos. E aí nós vemos então que isso chegou a um ponto de ser tido como o mais importante. E nesse evangelho em que nós escutamos, Jesus então começa a questionar e a denunciar as tradições humanas que esvaziam a palavra de Deus. Toda religião e cada época do mundo, nós também, nossas comunidades, pastorais, movimentos, grupos, nós temos os nossos ritos, práticas, costumes que nos identificam e nos diferenciam. E nada disso é errado desde que não esvazie a palavra de Deus. E o que é que preenche, então, ou faz a palavra de Deus ser cheia? O amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que Jesus cita a eles esse versículo de Isaías, dizendo: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, vocês são hipócritas. Por quê? Porque me honram com os lábios, mas o coração está longe. E aqui, meus irmãos, em cada gesto religioso que nós temos para nos identificar ou para nos distanciar daquilo que a gente entende que seja pecado imundo, nós precisamos nos perguntar se o nosso coração está perto de Deus. Foi isso que Jesus disse: Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está longe da fé, do amor, da fidelidade a Deus. E quantas vezes a gente vive em pecado, vive de qualquer jeito, vive comungando com o mundo ou atacando o mundo, mas no fundo o nosso coração é um coração longe de Deus. Lá no fundo a gente carrega as nossas hipocrisias e até mesmo nos justificamos a nós mesmos e a nossa própria consciência baseado naquelas práticas religiosas que a gente faz,
um jejum lá de vez em quando, comprar cartela de um bingo na paróquia, não perder missa. E com isso a gente usa disso para nos permitirmos outras coisas, outras maldades e até impurezas. É disso então que Jesus fala nesse evangelho, o coração que está longe, apesar das ritualidades. Por quê? Porque não faz das ritualidades, das práticas, das devoções, um meio de se aproximar de Deus. Faz disso tudo um meio de compensar pecados que no fundo a gente não está muito disposto a abandonar. E aí então Jesus continua dizendo: vocês de nada adianta o culto que me prestam, porque vocês vão passando apenas preceitos humanos, seguindo tradição de homens, tradições essas que deixam o coração longe de Deus. E aí, entre tantos exemplos, Jesus usa o cúmulo até, desse exemplo aqui, falando sobre o mandamento. Qual é o mandamento? Que não é um mandamento vazio, que não esvazia a lei. Honrar e amar o pai e a mãe. Mas aí então Jesus toca nesse ponto, que naquela época muitos faziam isso. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer para o pai e para a mãe: olha, o sustento que eu deveria dar para o senhor, para a senhora, é corbã, isso é consagrado a Deus. Vamos pensar hoje, é dízimo, é oferta. E com isso o filho não ajuda o próprio pai e a própria mãe, porque diz que aquela ajuda ele consagrou a Deus, é dízimo, é sagrado. E nisso tudo, Jesus não está dizendo que você não deva pagar o dízimo. Jesus está questionando aqueles que não sentiam caridade pelo próprio pai e pela própria mãe. E aí inventam uma lei, uma regrinha religiosa para justificar a maldade e a mesquinharia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos, olhando para esse evangelho, entender tantas situações onde a gente pode estar vivendo esse versículo. Jesus disse: assim vós esvaziais a palavra de Deus com as vossas tradições. Vamos refletir isso hoje e pedir que Deus não nos deixe cair nessa grande tentação, que é vivermos práticas religiosas para nos auto-justificar, para nos manter do jeito que somos, e práticas que muitas vezes não está aproximando o nosso coração de Deus, e pior do que isso, e junto com isso, está esvaziando o poder e a beleza da palavra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.